A Mesopotâmia é chamada de berço da civilização, porque foi ali que surgiram as primeiras cidades organizadas. A escrita cuneiforme, os primeiros códigos de leis e até o conceito de reinos centralizados. E dentro desse cenário de inovação cultural, tecnológica e espiritual, nascem os zigurates. Eles eram construções piramidais em camadas, enormes plataformas de tijolos sobrepostas que se elevavam em direção ao céu. Diferente das pirâmides do Egito, que eram tumbas. Os zigurates não eram sepulturas, mas templos vivos, pontos de contato entre os humanos e os deuses. O mais famoso deles é o zigurate de Ur, construído há quase 4.000 anos, em honra ao deus Luanana. A estrutura impressiona até hoje, mesmo em ruínas, gigantescas escadarias que levavam ao topo onde ficava o santuário. Mas os arqueólogos se perguntam, qual era exatamente o papel dessas construções? Seriam apenas templos de adoração ou verdadeiros instrumentos de poder? Capazes de centralizar o controle político, religioso e talvez até energético das cidades? E aqui já te pergunto, você acredita que esses monumentos eram apenas religiosos ou que poderiam esconder algo mais? Comenta aí embaixo porque sua opinião ajuda a enriquecer esse mistério coletivo. Os zigurates não eram improvisados. Eles seguiam proporções e cálculos impressionantes para uma civilização tão antiga. Cada camada era construída com tijolos de barro cozido e reforçados com betume, uma espécie de asfalto natural. Essa escolha não era à toa. Resistia ao tempo, à erosão e até ao clima hostil da região. O detalhe mais curioso? A orientação astronômica. Muitos zigurates estavam alinhados com constelações, solstícios e eventos celestes. Coincidência? Talvez não. Os mesopotâmicos eram grandes observadores do céu, inventores da astronomia e criadores do calendário. Então surge a dúvida. Essas torres seriam uma forma de mapear o céu na Terra, como se cada tijolo fosse uma ponte entre mundos. E nesse ponto, eu já aproveito para te lembrar. Se essa viagem pela Mesopotâmia já está te prendendo. Então, fortalece o canal Café Tuga com seu like e compartilha esse vídeo, meu caro. Assim, mais pessoas podem embarcar nessa jornada conosco. Segundo as tradições sumérias e babilônicas, os zigurates eram moradas dos deuses na terra. Acreditava-se que no topo, no chamado Sela, o deus da cidade descia para se encontrar com os sacerdotes. Mas pense comigo, por que construir estruturas tão colossais? Se o acesso era restrito apenas aos sacerdotes e reis. O povo comum nem podia subir as escadarias. Isso transforma os zigurates em símbolos de poder espiritual e político, verdadeiros centros de autoridade. Aqui entra uma teoria fascinante. Alguns estudiosos alternativos sugerem que essas construções poderiam funcionar como portais de energia, lugares onde os sacerdotes canalizavam forças invisíveis do cosmos. Essa ideia pode parecer ousada, mas pense. Se até hoje templos, igrejas e mesquitas são vistos como locais de força espiritual, por que descartar que os zigurates eram usados de forma semelhante ou até mais avançada? Talvez o mito mais famoso associado aos zigurates seja o da Torre de Babel. Na Bíblia, ela é descrita como uma torre construída para alcançar os céus, mas que foi destruída por Deus, confundindo as línguas da humanidade. Arqueólogos sugerem que essa história pode ter sido inspirada em um zigurate real, talvez o Etemenanque, dedicado ao deus Marduk, na Babilônia. Seu nome significa literalmente a casa da fundação do céu e da terra. Se a lenda de Babel nasceu de um zigurate, isso mostra como essas construções eram tão imponentes que marcaram para sempre a memória humana. Mas também levanta a questão: será que os antigos realmente acreditavam que estavam construindo escadas para os céus? Ou será que havia uma ciência, perdida com o tempo, por trás dessa arquitetura? Há hipóteses de que alguns zigurates poderiam esconder câmaras internas, ainda não descobertas. Escavações mostram que muitos deles foram reconstruídos diversas vezes sobre as ruínas anteriores, criando camadas sobre camadas de mistério. Outra questão intrigante. Relatos antigos falam que os zigurates
eram iluminados por fogo sagrado, visível a quilômetros de distância. Isso lembra antenas de comunicação ou faróis cósmicos. Coincidência? Talvez. Mas e se fossem sinais para os céus? Agora eu quero que você imagine comigo. Sacerdotes vestidos com túnicas brancas, subindo lentamente os degraus, carregando oferendas, enquanto o povo observava de longe, acreditando que ali estava acontecendo um contato direto com os deuses. Essa cena não é apenas história, é ritual, poder e talvez até tecnologia perdida. Os zigurates não ficaram restritos à Mesopotâmia. Sua ideia de montanha sagrada influenciou templos no Irã, na Ásia Central e até na arquitetura das pirâmides maias e astecas, que também tinham degraus e templos no topo. Isso abre outro mistério. Como culturas separadas por milhares de quilômetros criaram construções tão semelhantes? Será apenas a necessidade humana de erguer monumentos para o divino? Ou havia uma raiz comum, uma herança de algo ainda mais antigo? Aqui no canal Café Tuga, sempre exploramos essas conexões entre culturas. E é por isso que eu te peço, se você está curtindo essa linha de raciocínio, compartilha esse vídeo agora com alguém que também ama pensar fora da caixa. Assim, a gente cria juntos uma comunidade de buscadores de mistérios. Hoje, os zigurates estão em ruínas, mas sua influência permanece. Eles são lembrados em livros, filmes e até em jogos. Sua imagem é poderosa, carregada de simbolismo. Mas talvez o maior legado deles não seja arquitetônico, mas espiritual. A ideia de que os humanos podem, de alguma forma, se conectar ao divino através da criação, da construção e do esforço coletivo. E se olharmos bem, não é isso que ainda fazemos hoje? Substituímos tijolos de barro por concreto e vidro, mas continuamos a erguer nossas próprias torres de Babel modernas. Os zigurates da Mesopotâmia são mais que templos. Eles são símbolos de uma civilização que ousou sonhar com o infinito. Monumentos que desafiam a explicação simples, porque carregam em si o peso da fé, da ciência, do poder e, talvez, de segredos ainda não revelados. Será que eram apenas templos para deuses antigos? Ou talvez máquinas espirituais, portais cósmicos, centros de energia que nossos olhos modernos ainda não conseguem compreender? A resposta, meu caro amigo, pode estar perdida na areia do tempo, ou talvez escondida nas camadas de tijolos de barro que ainda sobrevivem. E agora eu quero ouvir você. O que você acha? Os zigurates eram apenas templos religiosos, ou havia algo muito mais avançado por trás? Comenta aqui embaixo, porque E não esquece de curtir o vídeo. Compartilhe com seus amigos, meu caro. E se inscreve no canal Café Tuga. Assim, você não perde nenhuma das nossas viagens pelo desconhecido. Porque no fim das contas, cada história antiga guarda um segredo. Segue o link da bio. E juntos vamos continuar desvendando. E até o próximo vídeo.